Em nome de Jesus, vamos dar início ao culto do pôr do sol, do encerramento de mais um dia. Hoje nós vamos terminando, a quarta-feira, já chegando a quinta-feira, quinto dia da semana. E nada melhor do que nós estarmos na presença de Deus, porque um convite nos é chamado, né? É feito para que a gente possa estar na presença de Deus. E quem nos chama nada mais é do que o próprio Cristo. Para falar através da música, né, sobre esse convite que Cristo nos faz, eu gostaria de convidar a irmã Elizabeth para que possa fazer o louvor deste culto. Pode cantar, irmã Elizabeth. Cristo te chama com muito eterno amor, ó pecador, vem atender. Dele não fujas com fútil temor, venha Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor, vem, escuta com fé a chamada de amor. Cristo te chama para vir descansar, ó pecador, vem atender. Teu grande peso te quer minorar, venha Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor, vem, escuta com fé a chama de amor. Cristo deseja, pois, te perdoar. Ó pecador, vem atender. Tudo ele fez para te resgatar. Venha Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor, vem, escuta com fé a chamada de amor. Cristo de novo se põe a chamar. Ó pecador, vem atender. Corre depressa, se vem te entregar, nada te deve deter. Ó pecador, eis o Senhor, vem, escuta com fé a chamada de amor. Amém? Amém, glória a Deus. Obrigado, irmã Elizabeth, né? E nós possamos, então, ouvir esse chamado, né, do nosso Senhor. As pessoas que ainda não conhecem, que venham ouvir esse chamado para se arrepender e conhecer os caminhos do Senhor. E nós que tivemos a oportunidade de conhecer os caminhos de Deus, que a gente possa ouvir o chamado de verdade, que não seja um chamado que entre pelo ouvido e saia pelo outro, mas que a gente pratique e vive em nossas vidas. Vamos então falar os nossos versículos para demarcar a nossa presença aqui neste culto. Eu gostaria de convidar o irmão Tobias e quem estiver com ele para falar o versículo. É importante ativar o microfone, irmão Tobias. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Mateus 5, versículo 16. Vós sois o sal da terra, e, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mateus 13. 5. Mateus 5, versículo 13. Amém. Irmã Elizabeth, e quem estiver com você? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus é bom. Pronto. Amém. Irmã Judite, quem estiver com você? Irmã Judite? Certo. Irmã Jaqueline, quem estiver com você? Pai seja com todos. Eu tirei um versículo aqui que na hora que eu li, eu falei, eu não vou ler, não. Mas como o Júnior falou que a gente tem que ouvir o chamado do Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. Amém. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem. Irmã Paloma, e quem estiver com você? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmã Sara, quem estiver com você? Bem-aventurado, não, e levantando os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Só. Irmã Elizabeth, quem estiver com você? A Beth já falou. Desculpa, é a outra, Eu já né? falei, Ju. A Beth já falou. Irmã Judite, agora você nos ouve? Ouvido. Qual é o seu versículo? Judite. Fala. Eis que vem sem demora, aguardo que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 14. Amém. Mais alguém que ainda não falou? Irmão José Gilberto, que acabou de entrar. Não sei se ele vai conseguir falar. Ô, irmãos, estou por aqui. Estou Sim, aqui. o senhor consegue falar o versículo? Eu estou sem a Bíblia aqui, eu cheguei agora. Deixa eu ver uma Bíblia aqui. Tá bom, sem problemas. Se o senhor quiser falar mais para Tá bom. Bom, então a gente, né, cantou ao nosso Deus através da irmã Elizabeth, falamos com ele e chegou no momento mais importante, que é o momento de Deus falar conosco. Falou conosco já através de alguns versículos que foram ditos, né? Muitas vezes Deus realmente toca o nosso coração para que nós vejamos qual é a mensagem que ele tem para nos passar. E agora nós vamos estar estudando o versículo 15 de Apocalipse 13. Eu gostaria de pedir para alguém ler. Alguém gostaria de somente ler esse versículo? Não precisa. Amém. Alguém gostaria de ler esse versículo? Jaqueline, fica à vontade. E foi-lhe concebido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse.
e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Amém. Muito bem. Muito obrigado, irmã Jaqueline. Bom, pessoal, aí ele está falando de um período bastante específico na história da humanidade, um período que a gente está vivenciando os preparativos para ele, né, venceu parte dele, mas a culminância desse cumprimento profético vai se dar mais para frente, né? E principalmente nos anos que antecedem o fechamento da Porta da Graça. E aqui nós vemos que a besta, né, nós tratamos no Apocalipse de duas bestas, e uma delas, né, nós conhecemos a Igreja Romana, e a segunda besta de Apocalipse 13, nós entendemos que seja os Estados Unidos. E aqui nós vemos que vai haver um movimento em que esses poderes da Terra vão se unir para fazer com que todo o mundo adore a imagem da besta. E as pessoas que se colocarem contra, né, essa adoração, vai ser assim como foi com Daniel. Não sei se vocês lembram, na história de Daniel, quando o rei Nabucodonosor, ele ordenou que todo mundo se prostrasse, né, adorasse aquela estátua que ele havia construído, uma estátua de ouro. Só que isso vai totalmente contrário ao que Deus transcreve na sua lei. A adoração que a gente tem que ter tem que ser somente a Deus. Só que Daniel e seus amigos, né, eles não se encurvaram perante aquela estátua, eles não adoraram aquela divindade ali prescrita e foram fiéis a Deus. Mas, ao fazer isso, eles colocaram a sua vida em risco. A mesma coisa aconteceu com Daniel na cova dos leões, né? Então, a gente vê também, há muitos relatos dos cristãos do primeiro século, os chamados mártires, né? Que eles morreram por não renegar a fé em Cristo, né? A fé deles. Nós vemos também no livro de Macabeus a história daqueles que se manteram fiéis, firmes, por honrar a lei de Deus e não desonrar comendo carne de porco ou transgredindo o sábado. A gente vê histórias incríveis de pessoas que deram a sua vida, né, pela fé que elas tinham. E aqui fala que em Apocalipse 13:15 que vai chegar um momento em que vai ser dado novamente, né, o poder para que as pessoas que não adorassem a besta elas fossem mortas. Então, nós sabemos que vai chegar um momento da história em que se nós formos fiéis a Deus, nós vamos estar colocando a nossa vida em risco. E a pergunta que eu faço para vocês, eu gostaria que vocês fossem sinceros hoje, com a fé que você tem, com a convicção que você tem, você conseguiria se manter firme o suficiente para defender a sua fé, a sua convicção de fé? Você acredita, colocando a sua vida em risco? O que vocês têm a me dizer? Quem gostaria de dizer aí? Jaqueline. Vou dar oportunidade para outra pessoa, porque eu sempre levanto a mão primeiro para tudo. Misericórdia. Pode falar, se outra pessoa Bom, quiser. eu vou dizer humanamente, carnalmente, neste momento, eu colocaria minha carne na frente. Eu teria que estar, assim, realmente em muito espírito. Talvez se eu tivesse uma semana de oração, porque eu estava escutando até ontem uma pregação falando disso, o que a gente alimenta mais, né? E o pastor dando testemunho que ele fez uma campanha de 40 dias de jejum, né? Ele fez uma campanha e ele falou que nesse período que ele estava contando o testemunho dele, mas enfim, né? O que me chamou a atenção foi que ele falou que nesse período o que mais incomodava ele foi o que mais tranquilizou ele nesse período de consagração. E aí, analisando, trazendo as palavras dele para a realidade do meu dia a dia, eu falei, caramba, o quanto eu sou carnal, né? O quanto é realmente o que eu alimento na minha vida, no meu dia a dia. Então, hoje,
carnalmente falando, poderia vir aqui e falar, não, eu não largaria minha fé, jamais. Eu iria até o fim. Mas eu não sei se no momento da situação, se realmente eu defenderia aquilo que eu acredito, ou eu agiria por impulso, pensando, mas e meus filhos, e minha casa, né? Então, assim, sinceramente, a minha resposta hoje é eu não sei. Muito bem. Mais alguém, pessoal, gostaria de contar o que vocês acham sobre isso? Realmente eu penso. Tobias, fala com o celular um pouco próximo do microfone, por favor. Então, eu vejo que essa situação, na sua pergunta, eu vejo que a gente precisa estar dentro da situação para poder falar. Hoje, todo mundo, praticamente, a gente se conhece, um conhece o outro, então a gente sabe um pouco da vida do outro. Então, se a gente não estiver dentro da situação, é meio difícil falar. Então, eu vejo assim. Na hora, o Espírito Santo faz a obra, ou a gente dá lugar à carne, né? Porque senão, Pedro negou a Cristo, né? Ele falou que não negaria. Então a gente não. Eu não vejo eu conseguir falar alguma coisa e na hora é outra situação, né? Essa é a minha opinião. Eu acredito que, racionalmente falando, a gente vai dizer que a gente jamais negaria, né? Negaria a Cristo, negaria a nossa fé, porque a gente sabe. Fala mais próximo, um pouquinho próximo, tá aqui embaixo. Tava algum problema assim no telefone aqui, parece. Deixa o Tobias pôr no dedo ali. Deixa eu baixar isso aqui. Agora, melhorou? Bastante. Então, eu acredito que, racionalmente falando, nós diríamos, como o Pedro falou, que jamais negaria, né? Negaria a nossa fé, nem a Cristo, porque isso racionalmente falando, porque nós sabemos que o fim é Deus, é só Ele na nossa vida, e que nada, nada, nada tem valor e importa a não ser o final, né? A gente está com Cristo no final. Então, mas vai depender muito, né, do momento, porque infelizmente somos fracos ainda, falhos. Então, racionalmente a gente vai dizer, eu não negaria, não nego. Agora, que nem o Tobias falou, é só Deus que sabe, só Deus que, se Ele tem que segurar firme na mão dele, e a gente conseguir ter esse Espírito Santo na hora sobre nós, para a gente seguir firme até o fim, sem negar, né? É uma coisa muito difícil para dizer, porque carnalmente a gente vai sentir as dores, né? Vai saber qual seja a situação, então, só dentro da situação, e só cada um, e só Deus na nossa vida. Como aquele ladrão também que estava ao lado de Cristo, ele nem conhecia nada, né? Mas a partir dali que ele viu Cristo naquele momento, ele se entregou ali. Já o outro não, né? Mas, e ele sem conhecer, sem nada, mas quando ele viu a face de Cristo, ele viu que Cristo era o justo, e aí ele se entregou. Ele também queria aquilo que ele viu nos olhos de Cristo, era um mundo e uma vida que ele quis para ele, né? Ali ele se arrependeu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não se arrependa, né, daquilo que a gente faz. É por isso que é importante a gente se alimentar, sim, do pão espiritual, mas a gente vive uma vida mais espiritual do que carnal, porque os dias estão, né, ficando aí mais apertados, tá? A gente já está se estreitando essa porta, a gente precisa se firmar mais e se fortalecer, né, se fortalecer em Cristo, para que a gente, porque tem muita coisa para vir, né, e as situações difíceis que estão por vir, a gente tem que estar forte, né, e se a gente não pegar na mão de Deus e não se fortalecer agora, a gente pode sim chegar a uma hora e, infelizmente, se perder nessa hora, na hora H, como se diz aí, né? É isso. Na pandemia teve o período que foi obrigado a fechar tudo, até as igrejas. E além disso, tinha multa a ser aplicada. Então, numa hora dessa, de negar o sábado, de negar a Deus, os nossos vizinhos, os nossos irmãos, aqueles que não são crentes,
aquele que é do nosso lado vai nos acusar o tempo todo. Satanás vai usar todo mundo. Então, não vai ser fácil. Não vai, porque infelizmente as pessoas estão muito no material ainda, acreditando muito na ciência e no que os homens falam, na lei dos homens, do que na lei de Deus e nessa fé. Nessa hora foi um teste, né? E não foi brinquedo não. Então quero só ver Pequenininho, como é que será. ele Se só aquele foi... testezinho foi muito, já dançaram, imaginar quando chegar a hora mesmo. Muito bem, meus irmãos. E a irmã Esmeralda, ela trouxe exatamente aquilo que eu gostaria de comentar agora para finalizar. Às vezes, a gente está trazendo uma coisa muito, muito lá em cima, um nível muito alto de demonstração de fé, que é você morrer pela tua crença. Mas se muitas vezes a gente troca Jesus, nega a nossa fé, a gente substitui ou dá mais importância para coisas tão pequenas no nosso dia a dia, imagine dar a vida por isso. Então, se a gente troca Jesus por coisas tão pequenas no nosso dia a dia, como é que a gente vai querer dar a vida por ele? Então, a primeira reflexão é essa. Cara, será que eu estou falando em querer dar a vida por Cristo, mas será que eu não estou trocando ele por coisas pequenas ao longo do meu dia a dia? E, ao mesmo tempo que traz essa reflexão, é mostrar que é aí que está a chave. Se nós, no nosso dia a dia, fizermos aquela renúncia diária das coisas, colocarmos a Deus em primeiro lugar, sempre, nos mínimos detalhes, nos pequenos sacrifícios que a gente tem que fazer, é como que a gente fosse fazendo essa prática, esse exercício dia após dia. Quando chegar esse momento, se isso for necessário, nós já teremos vivido uma prática constante disso e vai ser muito mais fácil. Mas claro que não vai ser fácil por nosso mérito, como a Jaqueline falou. Se nós não buscarmos o revestimento do Espírito Santo, para esse momento nós temos a força que vai vindo alto, a gente não vai conseguir. O que permitiu, como vocês estudaram em Atos recentemente, de Estevão estar tomando pedradas na tua carne, mas olhando para o céu e vendo a glória de Deus e feliz, é a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem de uma busca diária. Então, é essa a mensagem de hoje. Nós possamos buscar o fortalecimento do Espírito Santo, buscar o fortalecimento diário, em renunciar às coisas que nos querem tomar o lugar de Deus na nossa vida, para que a gente possa estar pronto para esse momento que vai acontecer muito em breve. Amém? Vamos então orar. E eu gostaria de convidar o jovem Demétrios para fazer a oração. Tá bom? Você consegue, Demétrios? Amém. Paz a todos. Bora lá. Oremos. Santíssimo, amado, grandioso Deus, Deus de infinita bondade, Deus dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, em Tua presença, meu Pai, ao findar deste dia, te agradecendo, Senhor, por ter nos sustentado, por ter nos protegido, por não deixar nada de mal ter nos acontecido, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas, Senhor, pela proteção. Muito obrigado, meu Pai, pela saúde, pelo alimento diário que o Senhor sempre tem colocado em nossas mesas, Senhor. Agradeço por nunca ter nos faltado. Também peço, meu Pai, que possa estar nos abençoando, nos dando sabedoria cada dia mais, para que o Senhor possa estar sempre à frente das nossas decisões, que nós possamos estar sempre conforme a Tua vontade em nossas vidas, meu Pai. Também venho aqui, Senhor, pedir que o Senhor possa fortificar nossa fé cada dia mais nos Teus caminhos, para que nós possamos estar preparados, Senhor, para os dias difíceis que virão em nossas vidas, que nós possamos estar em constante comunhão contigo, meu Pai, para que possamos estar preparados, para que possamos estar firme, para que naquele dia não venhamos desvanecer, não venhamos fraquejar, nem ao ponto que nós possamos estar firme, que é ao ponto de dar a nossa vida pela Tua palavra, por Ti, meu Pai. Te agradecemos por tudo, meu Deus. Peço perdão pelas nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Peço que o Senhor possa ter misericórdia de nossas almas, não imputando nossos pecados, mas nos dando força para resistirmos a cada uma das tentações, a cada uma das provas, meu Pai. Te agradeço, meu Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. É só isso que te peço, não porque haja merecimento em mim, mas confio no sangue da Filha amada de Jesus Cristo, vindo para todo sempre. Amém.
Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Irmã Sara, você consegue fazer o corinho pra gente? Deixa eu ver. Soltando, que chega na hora de dar um branco. Lembrou aí, Tobs? Oh, crê, a graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. Amém. Amém. Pastor Dario, pede as bênçãos, por favor. Amém. Queira o Senhor, com a sua infinita bondade, nos dar uma noite de paz, um sono tranquilo e reparador, abençoando a todo o teu povo. Tudo isso eu te agradeço, sei que nada merece, mas confio no teu Filho Jesus, que vive para todo sempre. Amém. 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 E aqui estamos sem luz. Choveu muito. Sim, hein? É bom.